Olá, eu sou a professora Rayane e neste vídeo vamos resolver um exercício sobre integral de linha de campo vetorial. Acompanhe. Antes disso, uma observação, uma questão de notação. A integral de linha de campo vetorial, ou também a gente chama integral curvilínea de um campo vetorial, é representada aqui a integral, um caminho, uma função vetorial, produto escalar com um elemento infinitesimal. Esse R relacionado ao caminho de integração. Vamos dizer que essa função vetorial f tenha componentes f1, f2 e f3. E que o nosso elemento infinitesimal aqui na integração corresponde à primeira derivada aqui em relação a x, a derivada em relação a y, a derivada em relação a z. Fazendo o produto escalar entre essas duas coisas, produto escalar multiplica coordenada a coordenada e soma, f1 vezes dx está aqui, mais f2 vezes dy está aqui, mais f3 vezes dz está aqui. Por vezes, então, o enunciado pode pedir o cálculo de uma integral de linha de campo vetorial, usando essa anotação aqui com produto escalar, ou usando essa anotação aqui com dx, dy, dz e os componentes f1, f2 e f3 da função vetorial f. Vamos então à questão. Determine a integral curvilínea de cosseno de x dx mais seno de y dy, onde c, que é o caminho de integração, é a metade superior da circunferência centrada na origem de raio 1, cuja equação cartesiana é x² mais y² igual a 1, do ponto 1, 0, até o ponto menos 1 e 0. Resolvendo do modo, digamos, tradicional, a gente começa identificando qual que é o caminho de integração, fazendo uma parametrização para este caminho, em termos de um parâmetro t. Temos uma circunferência de raio 1, então aqui fica 1, e aqui também é 1, centrada na origem. X é igual a cosseno de t, y é igual a seno de t, e o nosso parâmetro t varia de 0 até 180 graus, de 0 até π, metade de cima dessa circunferência. Lembrando, se pedisse a circunferência inteira, seria de 0 a 2π. Mas aqui, neste caso, ficamos apenas com 0 até π. Calculando a primeira derivada desse caminho de integração, a derivada do cosseno menos seno, a derivada do seno cosseno de t. Olhando para essa anotação aqui, a nossa função vetorial f tem componente cosseno x, depois a outra componente seno y. Porque o cosseno x aqui acompanha dx, o seno y aqui acompanha dy. Substituindo o caminho de integração r de t na função vetorial f, ficamos com cosseno de x. Quem é x? Cosseno de t. Então, aqui fica cosseno do cosseno de t, seno de y. Quem é y? Seno de t. Esse y a gente olha aqui na segunda componente da função r de t. Ficamos, então, com seno do seno de t. Calculando o produto escalar entre essas duas coisas aqui, copiei até aqui de novo, multiplicamos, então, menos seno de t vezes cosseno, o cosseno de t, mais cosseno de t que multiplica seno do seno de t. Vamos agora montar a nossa integral. Fica de 0 até π, que são a variação do parâmetro t no nosso caminho de integração, e isso aqui veio do resultado do produto escalar entre a função f vetorial aplicada no caminho e aqui a primeira derivada do caminho de integração, que deu esse negócio aqui.
A integral da soma é a soma das integrais. Podemos abrir aqui, então, em duas integrais para fazer a conta. Vamos começar com essa aqui que está em roxo. Meio estranho, né? A gente olha assim, a integral de menos seno de t, que multiplica o cosseno do cosseno de t, dt. Não tem muito mistério, vamos fazer uma substituição simples. Vamos dizer que a seja igual a cosseno de t. Então, quando a gente faz uma substituição simples, tudo onde tinha t aqui, nós temos que escrever em função dessa letra que a gente chamou a. A derivada de a é igual à derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de t dt. Olhando aqui para os limitantes. Quando t for zero, a é igual a cosseno de zero é 1. Quando t for igual a π, a é igual a cosseno de π, porque chamamos a cosseno de t. Portanto, cosseno de π é menos 1. Fica um pouco estranho escrever, mas é assim mesmo. A integral fica de 1 até menos 1. Cosseno de a dA, vamos ver por quê. Menos seno de t dt é igual a dA. Está aqui dA. Cosseno, copiou o cosseno. Cosseno de t, que a gente chamou de a. Por isso, então, ficou aqui só cosseno de a dA. A integral do cosseno de a é seno de a. Usando o teorema fundamental do cálculo, então, fica aqui aplicado de 1 até menos 1. Aplicamos o de cima menos o de baixo. Seno de menos 1 menos seno de 1. Seno é uma função ímpar. Lembrando que uma função é ímpar quando, em todo o seu domínio, f de menos x é igual a menos f de x. Então, esse menos 1, ou esse sinal de menos, a gente pode botar aqui na frente. Ficamos com menos seno de 1, menos seno de 1, né? É igual aqui. Então, temos menos 2 vezes seno de 1. Menos 2 seno de 1 é o resultado dessa primeira integral. Vamos ver a outra agora. A integral de 0 até π do cosseno de t que multiplica seno do seno de t dt. Bem tranquilo também. Vamos fazer uma substituição simples. Vamos usar aqui agora a letra u. Digamos que u seja seno de t. A derivada do seno de t, cosseno de t dt. Olhando aqui para os limitantes. Quando t for zero, u é igual a seno de zero, portanto, u igual a zero. O limitante superior, quando t for igual a π, u é igual a seno de π. Seno de π também é zero. E aqui sobrou seno de u du. Vamos ver por quê. Cosseno de t dt é igual a du. Está aqui du. Copia esse seno, copiamos, mas seno de t nós chamamos de u. Então, ficou aqui só seno de u. E olha só que curioso, ficou uma integral de 0 até 0. Lembrando que a interpretação geométrica de uma integral definida representa a área abaixo de uma curva, de um ponto até outro. Mas se é de 0 até 0, não tem área, né? O resultado é 0. Não precisa nem fazer conta nenhuma. Uma outra forma de ver que dá 0 seria fazer o seguinte: começar com a substituição simples, normal, fazer só a integral sem os limitantes, daria então aqui a integral do seno de u menos cosseno de u, voltaríamos na variável t, quem é u? Seno de t, a primitiva então dessa integral aqui, em termos do parâmetro t, seria menos cosseno do seno de t, aplicando o teorema fundamental do cálculo, de 0 até π. Vocês podem conferir depois. Isso aqui também dá 0. 0 mais alguma coisa, aquela coisa. Lembrando que a gente separou em duas partes, calculamos essa integral aqui, deu menos 2 seno de 1, essa integral aqui deu 0. Portanto, a resposta final da integral curvilínea da função vetorial cosseno de x, seno de y,
na metade superior de uma circunferência centrada na origem de raio 1, deu como resultado menos 2 seno de 1. Nós temos uma outra forma de resolver essa integral curvilínea de campo vetorial. Vamos analisar a função vetorial f. Será que f é um campo conservativo? Para verificar se é conservativo ou não, podemos calcular o rotacional desse campo vetorial f. O rotacional é o operador, o produto vetorial entre o operador nabla e a função vetorial f. Então, aqui o determinante IJK, as componentes da função vetorial f, f1, f2, f3, a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a z. Utilizando a regra de Sarros para calcular esse determinante, repetindo aqui as duas primeiras colunas e fazendo a ida menos a volta. A ida, então, aqui, essa parte está aqui, essa parte está aqui, essa parte está aqui, menos a volta, essa parte está aqui, essa parte está aqui, e essa parte aqui está aqui. Vamos resolver aqui agora. A derivada parcial em relação a z de seno de y não tem nada aqui com z, isso é uma constante, a derivada de uma constante é zero, a derivada de zero é zero, a derivada de uma constante é zero, a derivada de uma constante é zero, a derivada de zero também é uma constante, né? A derivada de zero é zero, ou a derivada de uma constante é zero, como queiram. Aqui também é uma constante, portanto, ficou zero em I, zero em J, zero em K. Temos o vetor nulo, 0, 0, 0. Como o rotacional desse campo vetorial deu vetor nulo, significa que ele é um campo conservativo e a gente consegue encontrar uma função potencial. Vamos fazer então o cálculo dessa função potencial. A gente começa então com isso daqui. A derivada parcial da nossa função potencial, que a gente chamou aqui de u em relação a x, corresponde a f1. Del u, del y corresponde a f2. Nesse caso aqui, então, a derivada parcial de u em relação a x é igual a cosseno de x, a derivada parcial de u em relação a y é igual a seno de y. Tanto faz como a gente começa, se quiser começar em x ou em y, dá na mesma. Vamos começar aqui com x. Derivando em x, nós copiamos exatamente isso aqui. A derivada parcial de u em relação a x é igual a cosseno de x. Esse aqui passou multiplicando. Del u igual a cosseno de x, del x. Próximo passo. Fazer uma integração em relação à variável x. Integrando em ambos os lados, a integral da derivada de u é o próprio u. A integral do cosseno de x em relação a x é seno de x, mais, aí aqui um detalhe, se fosse uma integral de apenas uma variável, ficaria só aquela constantezinha de integração. Mas como estamos falando de duas variáveis, aqui na verdade a constante que sobra é uma função que depende de y. Por quê? Se a gente fizer a derivada parcial disso daqui em relação a x, fica o zero, né? Então, a nossa constante aqui, na verdade, é uma função que depende de y. Vamos derivar isso daqui em relação a y. Isso aqui é uma constante, derivando em relação a y fica zero. A gente não sabe quem é, então indica aqui a derivada parcial de A em relação a y. Por sua vez, isso daqui é igual a f2, que é seno de y. Passando esse daqui multiplicando, del A igual a seno de y, del y. Por fim, integrando em y, dos dois lados aqui, a integral da derivada de A é o próprio A, a integral do seno de y em relação a y, menos cosseno de y. Como a gente já usou x, aqui fica só uma constante de integração que chamei de c. Portanto, a função potencial é dada por seno de x menos cosseno de y. E o que nos ajuda a saber a função potencial? Olhem só que teorema lindo. Se a função vetorial f for um campo conservativo
ela admite uma função potencial. Então, para calcular essa integral curvilínea aqui, pouco importa qual seja o caminho de integração. Nos interessa o ponto final e o ponto inicial. Na nossa questão, o caminho de integração era uma circunferência, ou melhor, metade de uma circunferência. Poderia ser uma reta, poderia ser um triângulo, poderia ser uma função cúbica, qualquer coisa, qualquer caminho que a gente utilizasse, começando no ponto A, terminando no ponto B, daria o mesmo resultado. Voltando então no nosso enunciado da nossa questão, pedia-se então para calcular a integral curvilínea, começando no ponto 1 e 0 até o ponto menos 1 e 0. Então, nosso ponto inicial, vamos chamar aqui de A, tem coordenadas 1 e 0. O nosso ponto B, o ponto final, tem coordenadas menos 1 e 0. Aplicando aqui nesse teorema, vamos substituir então x por menos 1, seno de menos 1. Vamos substituir y por 0, menos cosseno de 0. Menos, aqui da fórmula, a função potencial u aplicada no ponto inicial, ponto A. X igual a 1, então seno de 1. Y igual a 0, então cosseno de 0. E esse menos, que é o menos da função potencial. Vamos ficar então com seno de menos 1 é igual a menos seno de 1, porque o seno é uma função ímpar. Cosseno de 0 é 1, menos seno de 1, menos com menos mais, cosseno de 0 é 1. Esse menos 1 cancela com esse 1, menos seno de 1, menos seno de 1, incrivelmente deu o mesmo resultado de antes, menos 2 seno de 1. Ou seja, só para reforçar, porque aquela função em especial vetorial era um campo conservativo, não importa qual o caminho, seja uma circunferência, seja uma reta, seja uma função senoide, começando no ponto A, 1 e 0, terminando no ponto B, menos 1 e 0, o resultado vai dar sempre menos 2 seno de 1. Obrigada!